Saudos irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a irmã Tayla e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém, meus amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, essa palavra eu já sei, meus amados, que é muito conhecida. Os irmãos já devem ter ouvido ela ser pregada várias e várias vezes, amado. Mas eu costumo dizer que a palavra do Senhor nunca fica gasta. Pelo contrário, a cada dia ela tem mais valor. A cada dia ela brilha mais. E a cada dia ela quer falar conosco de uma maneira diferente. Veja aqui vocês, meus amados, que esta mulher, ela era esposa de um dos servos dos profetas, dos aprendizes de profeta. Mas o seu marido veio a morrer. Então ela já estava com o coração enlutado. Mas não bastasse, amados, o seu luto, a sua grande perda, o seu marido, ao morrer, deixou uma dívida. E ela não tinha condições de pagar essa dívida. Ela não tinha nada em casa, não tinha mantimento e muito menos dinheiro. Mas ela tinha 2 filhos que ela muito amava. E olha, eu até creio que ela ia se conformar de estar na miséria. Porque ela tinha Deus, e quem tem Deus tem tudo. E quem não tem Deus não tem nada. Mas, amados, o inimigo tocou num ponto fraco daquela mulher, que eram os seus 2 filhos. Ali, meus amados, não foi apenas o clamor de uma viúva. Muitas pessoas apenas batem na tecla que era a viúva e Eliseu. Mas ela não era apenas viúva, ela era uma mãe. Aleluia! E você sabe, meus amados, que uma mãe, ela faz tudo pelo seu filho, tudo. E por causa disso, por causa dos seus filhos, é que aquela mulher foi clamar ao homem de Deus. É por causa dos seus filhos que aquela mulher foi até o profeta Eliseu. E você, mãe, você também tem passado por luta com seus filhos? Você, mãe, tem se preocupado com os seus filhos, com a sua filha? Aleluia! Seja sábio, seja sábia. Você também, pai, que muitas vezes é pai e mãe ao mesmo tempo. Seja sábio e busque e entregue os seus filhos ao Senhor. Veja bem que aquela mulher, quando foi até Eliseu, ela falou: Olha, profeta Eliseu, este credor quer levar os meus 2 filhos como escravos, e isso eu não aceito. É por isso que eu vim até aqui. Porque se não fosse isso, eu não teria vindo aqui. Talvez teria dito aquela mulher ao profeta Eliseu. Mas, amados, aquela mulher, ela era temente a Deus, porque ela falou: Olha, Eliseu, tu sabes que o meu marido, teu servo, era temente a Deus, e eu também sou. Por isso é que eu estou aqui. E nós precisamos resolver essa situação, Eliseu. E eu não consigo resolver sozinho. Amados, tem situações que nós não conseguimos resolver sozinhos. E nós precisamos de ajuda de alguém de Deus. Você tem alguém de Deus na sua vida que você pode chamar e falar: Olha, eu vou falar com aquela irmã, eu vou falar com aquele irmão e ele vai me ajudar. Eu tenho certeza. Aleluia.
E ela era uma mulher sábia, porque ela sabia a quem podia recorrer. E ela foi ao homem de Deus. E o homem de Deus falou assim: mulher, o que eu posso fazer por você? Não é que Eliseu estava perdido em meio àquela situação. Ele estava reconhecendo que só quem podia resolver o problema daquela mulher era um milagre. E o milagre de Deus. Milagres, amados, só Jesus pode fazer. Só o nosso Deus pode fazer. O profeta, ele é apenas um canal. Ele é apenas um instrumento. Mas, se ele for temente e fiel a Deus, que instrumento nas mãos de Deus ele será. E ele falou: mulher, o que é que você tem em casa? Ela falou: olha, eu não tenho nada. Só uma botija de azeite. Oh, meu Deus eterno. Amados, o quanto aquela mulher não deve ter chorado, o quanto aquela mulher não deve ter lamentado. Mas eu falo para você uma coisa: ela nunca perdeu a fé. Porque, amados, se ela tivesse perdido a fé, ela tinha entregado os seus filhos para serem escravos, ou ela teria fugido. Não sei, de repente ela teria vendido os filhos, teria feito alguma coisa desesperadora para se livrar daquela situação. Mas ela não tinha água, ela não tinha fermento, ela não tinha farinha, ela não tinha carne, ela não tinha cebola, ela não tinha legumes, muito menos dinheiro. Mas o mais importante ela tinha, que era Deus, aleluia, na vida dela. E por ela ser uma mulher temente a Deus, e por ela ser uma mulher boa dona de casa, boa esposa e boa mãe, ela tinha, além de Deus, o principal na sua casa, que era um pouco de azeite na botija. Você tem se sentido fraco? Você tem se sentido fraca? Você tem pedido a Deus uma estratégia, uma sabedoria, uma capacidade para lidar com a situação que você está vivendo na sua casa, na sua família, com os seus filhos, ou até mesmo no seu ministério, no seu chamado? Se você tem apenas um pouquinho de azeite, meu amado, já é o suficiente para o Senhor multiplicar e fazer a providência. Eliseu falou para aquela mulher: vai e pede vasos vazios emprestados, não poucos, mas muitos, e coloca o azeite que você tem na sua botija dentro desses vasos. E ela foi e fez assim, amados. Mas veja bem, se aquela mulher não fosse também uma boa vizinha, será que os seus vizinhos teriam emprestado os vasos para ela? Não, eles não teriam emprestado. Será que se aquela mulher fosse uma mulher arrogante, quando seu marido ainda era vivo, quando ela ainda tinha condições de se manter, será que agora que ela estava na miséria, na penúria, os seus vizinhos iriam lhe ajudar? Não. Então, meus amados, você tem que prestar atenção, sim, como você trata as pessoas, porque da maneira que você as trata, você será tratado. Da maneira, amados, que você vive, você será julgado pelo seu modo de viver. E aquela mulher era sim uma boa vizinha, era uma boa mãe, era uma boa esposa. Por isso que os seus vizinhos falaram: pode levar todos os vasos que eu tenho. Porque assim foi, amados. Porque quando ela falou assim para os filhos: traz mais um vaso, eles falaram: não, mamãe, acabaram-se os vasos. Então os vizinhos emprestaram sim todos os vasos vazios que eles tinham para aquela viúva, porque ela era uma pessoa de fé, ela era uma pessoa de exemplo, ela era uma pessoa que tratava os outros bem. Você tem tratado os outros bem? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Grande Deus e eterno Pai. E eu falo para você que aquela mulher não duvidou, não desobedeceu. Muitas vezes o profeta fala assim para você: faça tal coisa. E aquela mulher poderia duvidar. Ela fala: Eliseu, de que adianta eu pedir tantos vasos emprestados se eu só tenho um pouquinho de azeite? Eliseu, você não entendeu que eu estou na miséria, Eliseu? Mas não, ela não fez isso, porque ela obedeceu a voz do profeta, porque a voz do profeta era a voz de Deus. Eliseu estava lhe mandando fazer o que Deus lhe havia ordenado. Então aceite e receba, obedeça a voz de Deus. E eu falo mais, aquela mulher quando chegou naquela casa, na casa dela, ela fechou a porta, entrou e fechou a porta sobre ela e os filhos. E deitou azeite sobre aqueles vasos. Sabe o que é, meus irmãos? Entrar e fechar a porta. Quando o milagre está acontecendo, é porque, meus amados, muitas vezes o crente começa a contar as coisas que Deus tem feito na vida dele, a provisão de Deus. Olha, Deus tem me abençoado no meu trabalho, eu estou ganhando muito dinheiro. Mas para ir, irmã Tânia, não tenho que contar o testemunho? Contar o testemunho,
Mas veja bem para quem você vai contar, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Toma cuidado com quem você deixa entrar dentro da tua casa. Aquela mulher não poderia ter chamado alguns vizinhos para ajudá-la a colocar o azeite nos vasos, mas ela não chamou. Porque tem coisas que é só para você e Deus. Fecha a porta da sua casa. Não fique espalhando por aí o que você tem dentro da sua casa, o que Deus tem te dado, porque amanhã ou depois você pode perder isso. E as pessoas vão falar, ué, não era ele que falava que tinha tudo, que tinha isso, tem aquilo e agora não tem nada? E as pessoas vão tripudiar, vão zombar de você. Então cuidado com quem você fala. Fecha a tua porta da tua casa e fecha a tua boca. Nem todos precisam saber o que você tem passado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela mulher encheu aqueles vasos até que se acabaram todos os vasos. E ela foi até o profeta. E aí o azeite parou. Aleluia. Depois que ela encheu todos os vasos, o azeite parou. Por que será que o azeite parou? Porque, meus amados, azeite é algo precioso que não se deve desperdiçar. Você tem azeite na sua casa, você tem azeite na sua vida. Não desperdice o azeite que Deus te deu. Não dê pérola aos porcos. O azeite, meus amados, significa provisão de Deus. Porque quando aquela mulher falou para Eliseu, olha Eliseu, eu fiz tudo o que você me mandou. Ele falou assim, então vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu, os teus filhos, viver do resto. Então, meus amados, o azeite significa provisão. Se você tiver um pouquinho de azeite, Deus vai multiplicar e nada vai te faltar. O azeite também significa a presença de Deus na sua vida, aleluia. O azeite também significa o Espírito Santo de Deus, a busca incessante, a oração, amados. Eu falo para você que se você tiver Deus, se você tiver o azeite da oração, do temor a Deus no coração, se você tiver o Espírito Santo de Deus, a sabedoria que o nosso Deus dá, eu falo para você que nada vai te faltar. Davi já nos alertou dizendo, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, aleluia. Não deixe faltar o azeite na tua casa, meu irmão e minha irmã, porque o azeite, ele é essencial, porque ele serve para cozinhar, ele serve para temperar, ele serve para untar as feridas, aleluia, e ele serve para ungir reis e profetas, aleluia. Os reis e os profetas eram ungidos com azeite, aleluia. Por isso o azeite não podia faltar na casa de nenhum israelita. Por isso que não pode faltar o azeite na vida do crente, aleluia. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, você também é um vaso. E eu falo para você que aonde tiver vaso, o nosso Deus derrama o azeite. Se esses vasos estiverem dispostos a receber o azeite, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele quer te encher, não de coisas imprestáveis, mas Ele quer te encher do azeite que desce da oliveira verdadeira, que é Jesus. Você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você não aceitou, aceite Ele agora. Ele quer te encher deste azeite. Você tem se sentido vazio, mas o Senhor quer te encher de azeite. Você tem se sentido cabisbaixo, triste, com lutas por todos os lados, como aquela viúva, mas Ele quer multiplicar o teu azeite. Ele quer te dar nova vida. Aquela viúva, ela viveu do resto do azeite pelo resto da vida dela. Ela pagou a dívida e ainda viveu do resto. O nosso Deus não é um Deus miserável. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que ouve o justo e não deixa o justo passar fome. Aleluia. O nosso Deus é um Deus fiel e verdadeiro. E se você é fiel com Ele, Ele sempre vai ser fiel com você. Nada vai te faltar. Ele sempre vai te sustentar, seja na vida material e muito mais na espiritual. Aleluia. Então aceite a Jesus hoje, se você ainda não aceitou. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa hora eu ouvi a Tua palavra e decidi te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Em nome de
Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Certo dia, com muita tristeza, clamou aquela mulher, dizendo ao profeta Eliseu: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora querem levar os meus filhos como escravos daquele credor. E Eliseu lhe disse assim: o que eu posso fazer? O que lhe resta em tua casa? Mulher, pode me responder. E a viúva lhe respondeu: tua serva não tem mais nada, só uma botija de azeite restou. Meu Deus, será que tudo acabou? Deus vai confirmar, o azeite da botija nunca vai faltar. Os teus filhos não serão escravos do credor, porque lá na cruz sua dívida Jesus quitou. Tem azeite derramando, deixa Deus te encher. Se tem vaso disponível, pode receber. Tudo aquilo que faltava vai multiplicar. Se o meu Deus entrar na casa, nada vai faltar. Eliseu lhe disse assim: o que eu posso fazer? O que lhe resta em tua casa? Mulher, pode me responder. E a viúva lhe respondeu: tua serva não tem mais nada, só uma botija de azeite restou. Meu Deus, será que tudo acabou? O azeite da botija nunca vai faltar. Os teus filhos não serão escravos do credor, porque lá na cruz sua dívida Jesus quitou. Tem azeite derramando, deixa Deus encher. Se tem vaso disponível, pode receber. Tudo aquilo que faltava vai multiplicar. Se o meu Deus entrar na casa, nada vai faltar. Se tem profeta aqui na casa, Deus vai confirmar. O azeite da botija nunca vai faltar. Os teus filhos não serão escravos do credor, porque lá na cruz sua dívida Jesus quitou. Tem azeite derramando, deixa Deus te encher. Se tem vaso disponível, pode receber. Tudo aquilo que faltava vai multiplicar. Se o meu Deus entrar na casa, nada vai faltar. Se tem profeta aqui na casa, o azeite da botija nunca vai faltar.